Está do dia com Maria Lídia Flandoli, o PT no cenário político nacional. E para essa análise, eu entrevisto o deputado estadual José Américo, petista histórico, de extensa carreira política e atuação na vida pública, onde foi vereador em São Paulo, foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, secretário municipal de Abastecimento e Comunicação na gestão da Marta Suplicy aqui em São Paulo e também foi presidente do Diretório Municipal do PT da capital paulista. Eu agradeço muito, deputado, estar conosco. Hoje, um dia diferente. A entrevista do Lula, que finalmente aconteceu e que todos tivemos a oportunidade de vê-lo, de observar, inclusive, como ele está, que é uma pessoa que está detida há um ano, está preso há um ano, a gente perdeu de vista. Claro. É verdade. Então, eu queria começar com a sua avaliação. Nessa entrevista, daquilo que foi divulgado, das imagens que nós vimos, como que o deputado, né, que é tão próximo do presidente Lula, como é que você se sentiu? Bem, eu fiquei bastante tocado, porque é uma entrevista que você vê que tem uma série de componentes pessoais, né, emocionais. Né, como você própria sabe, o Lula é muito emotivo e ele está emocionado. É um período onde a emoção está à flor da pele. Tá. Ele perdeu o neto. E depois, aqui na semana passada, teve um julgamento do STJ que eu imagino que ele imagina que foi injustiçado de novo, né? Então ele sente a injustiça de novo nele. Então ele está querendo falar, né? Também tem ocorrido coisas no país que a gente jamais imaginava. Quer dizer, o Delanol, que era, digamos assim, uma espécie de arauto da moralidade no Brasil, nós vimos que estava montando um fundo em Curitiba, com alguns bilhões de reais, com a ajuda da Secretaria de Estado da Justiça dos Estados Unidos, e era uma fundação que, na verdade, eles iam se beneficiar, né? Não, então, isso é suposição. Mas eu estou dizendo, que ele está dizendo que eles iriam se beneficiar. Sim, com Quer dizer, foi uma ação arbitrária. Mas a fundação, sim, ela permitia, né, quer dizer, se você dirige uma fundação com tanto dinheiro, né, e era os promotores como e ele à frente, né, permite que você, enfim, faça o que você quiser. Pode pagar palestra, pagar curso, pagar seminário, pagar uma série de coisas. A fundação foi feita com esse objetivo, ela não tinha trava, né? Ela permitia uma série de coisas. Então isso é revoltante. O Moro, né, não é o lado, digamos assim, o Moro foi para o governo Bolsonaro, né? Independentemente do governo Bolsonaro, quer dizer, ele foi para um governo que ele ajudou a eleger. Então, acho que isso também revolta muito o Lula. Essas coisas estavam subentendidas, tanto do Delanol quanto do Moro, estavam subentendidas, mas aconteceram. O Moro virou membro do governo Bolsonaro, né? Que é um governo de direita e que é um governo que se beneficiou da prisão do Lula, né? Então, isso acho que aumentou a carga também de revolta. Acho que ele falou uma série de outras coisas, mostrou-se muito preocupado com a situação do Brasil. A situação do Brasil é grave. Independente do Lula, a situação do Brasil é grave. Nós temos uma dificuldade de recuperar a economia muito grande. A economia vinha se recuperando e ela estagnou de novo. Quer dizer, vinha se recuperando? Vinha se recuperando. Do governo Temer para cá, independentemente de qualquer coisa, ela vinha se recuperando. Porque o Brasil é um país tão grande, tão rico, tão cheio de energia, que às vezes ele se recupera independentemente dos governos. A coisa está parada, né? Isso aí é independentemente evidente. do governo, se recupera. E, no entanto, a economia parou. Travou. Né? Parou, travou. Nós temos um número de desempregados muito grande, que está aumentando, de desempregados que está aumentando. E o Brasil está meio sem perspectiva. Bom, ainda eu tenho só mais uma questão em relação à entrevista de hoje. Para vocês no PT, houve ida e vinda em decisão judicial para essa entrevista de Lula e finalmente a entrevista saiu. Quando eu falo finalmente é exatamente por essa razão, que houve uma proibição, né, por ministro do próprio Supremo Tribunal. E quando eu disse finalmente, agora outra decisão e a entrevista aconteceu. Esse vai e vem judicial que acabou resultando a realização da entrevista, que análise que vocês fazem no PT?
Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, fazemos uma análise de que existe dentro da Polícia Federal e no Ministério da Justiça, que é dirigido pelo Moro, a quem é subordinado, querendo criar problema para o Lula, né? Querendo se vingar do Lula, porque a entrevista foi autorizada agora pelo STF. Ou vocês sempre falaram isso pela condenação? Não, agora. O Fux suspendeu, mas o Fux é um ministro que alinha-se com a chamada extrema-direita do judiciário brasileiro, então normal esperar isso dele. Mas estou dizendo o seguinte, eu não sei, quer dizer, todo mundo, o telespectador precisa ser informado, foi autorizada, as duas entrevistas foram autorizadas, e quando elas foram acontecer, o delegado da Polícia Federal de Curitiba tentou dificultar a entrevista, dizendo o seguinte, que ela tinha que ser assistida por um grupo de jornalistas que a Polícia Federal ia convidar, além do jornalista da Folha e do El País, que eram inicialmente né? Então, era para dificultar, criar problema. Aí teve que o ministro Lewandowski intervir de novo para que a entrevista fosse dada do jeito que ela foi concebida. E o Lula está disponível para dar entrevista para qualquer outro órgão. Peça, ele vai responder e vai concordar, inclusive. Sim, tem dito que ele está à disposição. Mas cada um no seu momento e do seu jeito, né? Okay. E o delegado criou uma dificuldade ali, né? Tentou belar a entrevista. Agora, o próprio deputado mencionou que essa foi uma semana difícil, né? Certamente para Lula, para o PT. Sim. Também, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, é verdade, reduziu a pena de Lula para 8 anos e 10 meses, porém reiterou a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex lá do Guarujá. Bom, essa decisão atinge o PT, o Partido dos Trabalhadores? Atinge porque nós entendemos nessa decisão, né, uma manobra de um setor do judiciário, pelo menos, para levar a saída do Lula, né, porque se você reduz a pena, ele pode sair na liberdade condicional, até setembro, porque ele está esperando, provavelmente, a condenação do sítio, que aí para o Lula não poder sair. Lá na quarta do tribunal, pelo tribunal da quarta região. Que já foi condenado em primeira instância. Em primeira instância vai para a quarta região. Sim. Você sabe, a gente sabe quem está lá, né, para condenar o Lula de novo e aí ele não poder sair, né? Essa condenação pode acontecer até setembro, que é quando ele sairia. E se a gente seguir o STJ, essa progressão da pena. Claro, a progressão da pena. Isso. Então, acho que foi uma coisa articulada. Outra coisa, eles baixaram a pena para 8 anos... E 10 meses. 10 meses e não sei quantos dias, se eu não me engano. Uhum. E 12 dias. Iguais, idêntico. Absolutamente idêntico. Os 3 votaram a mesma coisa. Isso é voto combinado. Então, a gente vai por um colegiado votando, mas os caras votaram exatamente a mesma coisa, os juízes votaram exatamente a mesma coisa, voto combinado. Então eu acho... Quer dizer que vocês não receberam bem a redução da pena? Não receberam bem. Não receberam bem? Não. Em primeiro lugar, porque a gente acha que o Lula é inocente e tal, tinha que... Sim, mas isso aí já é outra coisa. Nós estamos falando de fatos objetivos. Perfeitamente. Tem lá um julgamento e uma coisa que foi favorável a ele, redução da pena, que abre caminho para a progressão mas é uma redução, para ele sair da cadeia. É uma redução que leva a gente a pensar que ela é pequena, ela podia... Tecnicamente, todo mundo esperava, os juízes, os advogados, os jornalistas esperavam que a redução fosse um pouco maior, porque se fosse maior ele sairia agora, já. Certo. Nós achamos o seguinte, a redução foi no tamanho que eles precisam que ela fosse. Primeiro tinha que reduzir, porque estava pegando mal o tamanho da pena do Lula. Isso quer dizer que no PT vocês continuam acreditando que Lula é vítima da justiça brasileira. Em todas as instâncias. STJ, porque isso que aconteceu agora, que parece no STJ, uma coisa boa, ele reiterar a condenação do Tribunal de Segunda Instância, quer dizer, ser condenado por um tribunal superior, quer dizer, em terceira instância, quer dizer que existe um grande conluio da justiça brasileira, ou essa condenação do Tribunal Superior, a quem tanto a defesa de Lula recorre. Põe por terra essa tese do PT que Lula é vítima da justiça. Não, eu acho que não põe por terra, ao contrário, confirma. Eles evitaram de baixar para 7 anos, por exemplo, 7 anos e
8 meses. Por quê? Porque aí o Lula sairia rapidamente. Eles não queriam que ele saísse. Eles queriam que ele ficasse pelo menos até setembro, para dar tempo de votar lá na quarta o sítio e ele poder ficar preso por mais tempo. Agora, eu acho que isso confirma. Agora, eu não estou dizendo que toda a justiça é assim. O STJ deve estar sendo pressionado, como o STF foi pressionado antes da eleição pelo general Vilas Boas. Estou dando nome aqui. O Vilas Boas pressionou o STF temeu e não deu o habeas corpus para o Lula. Quando os advogados do Lula pedem as instâncias, é porque eles querem chegar ao STF. Né? O STJ não se imaginava grande coisa. Querem chegar ao STF, onde você tem um ambiente um pouco mais diversificado, mais democrático, né? Você tem um ambiente... Sim, mas então eu já conversei com petistas que acham que, inclusive, esse julgamento do STJ é muito confortável, torna muito confortável para o STF, porque já tem de um tribunal superior uma condenação que, se for reiterada no STF, ou negados recursos, sim, aquela coisa toda, é compatível com uma decisão de um tribunal superior também, não é mais de instâncias inferiores. Né? Também é verdade. Mas no STF você sabe que existe uma divisão muito grande, por exemplo, em relação à condenação, à prisão por condenados até a segunda instância, né? Só quando transita em julgado, né? Só quando a prisão, mas pelo tom, pelos seus argumentos, deputado, a filosofia popular diz que a esperança é a última que morre. E pelo seu tom, eu tenho e descrédito sim, que demonstra ter na justiça brasileira. Nesse setor da justiça. Eu pergunto, então, no seu entender, olhando para o futuro, os recursos todos que a defesa invariavelmente usa e recorre aos tribunais e vai continuar fazendo isso, toda essa luta da defesa do Lula é inglória? Não é perda de tempo? Acredito que no STF... Já é uma guerra perdida para vocês? Não é. Eu acho que no STF... Porque se não acredita na justiça e acha que existe essa intenção persecutória com um objetivo político claro... Em primeiro lugar, estão lutando para quê? Eu só acho que o Lula tem alguma chance hoje, porque o ambiente político do país mudou. Porque o governo Bolsonaro está em crise profunda. Certo? Por isso que eu acho que o Lula tem alguma chance na justiça. Certo? Se não fosse isso, eu acharia que ele não tem nenhuma chance. Então, o STF hoje já não está mais sujeito à pressão como esteve na época das eleições, quando o ministro das Forças Armadas, general Vilas Boas, pressionou diretamente o STF e o STF se dobrou ao ministro do Exército. Mas, ao mesmo tempo, o STF está bem vulnerável agora, depois do que aconteceu aí com aquela censura, aquela coisa toda. É verdade, mas ele está... A contradição, ela melhora as coisas. O ministro Marco Aurélio agora falou que não entende por que o Lula foi condenado. Entendeu? Não entende por que o Lula foi condenado. Que o Lula pode ser o que for, mas por esse processo ele não devia estar sendo condenado, entendeu? Então, você tem o Lewandowski, que também acha coisa semelhante, né? Então você tem contradição ali dentro, você tem vida. No STJ você não tem vida, no STJ entendi, eles estão blindados, né? Bom, agora, do ponto de vista político, vamos considerar a possibilidade do Lula ter aí a progressão da pena e ele poder sair da cadeia, se Deus quiser. Seria o quê? Prisão domiciliar, é isso? Domiciliar. Chama domiciliar. Eu acho que dentro da justiça brasileira hoje, o que ele pode conseguir é isso. Sim, e do ponto de vista político, aí eu quero saber, nessa condição, que não sabemos se acontecerá ou não, porque se acontecer, sobrevier uma condenação pelo julgamento da 4ª Região, no caso do sítio de Atibaia, aí as coisas mudam, todas mudam. Essa perspectiva se anula. Mas, se acontecer de Lula sair da prisão em setembro, e o caminho ficou aberto para isso, então a possibilidade existe sim, concretamente, do ponto de vista político. Porque pela lei ficha limpa, que o Lula já está enquadrado, sim, ele não pode ser candidato. Né? Até o final da pena, começa a contar 8 anos, aquela coisa, já fizeram tantos cálculos... A menos que ele seja absolvido. Só, se isso acontecer, né? Que pode também, uma possibilidade parece remota, mas pode. Mas, de qualquer forma,
atuação política de Lula, pelo que nós vimos hoje na entrevista, ele mostra ânimo, vigor, até interesse. E nessa circunstância que permanece adversa, para atuar politicamente, continuar, tem eleição ano que vem para as prefeituras, Lula vai continuar? Eu não tenho dúvida disso. Todas as entrevistas do Lula você vê que são políticas, dão perspectiva política para o país, perspectiva política para o PT, entendeu? Toda a conversa dele é nesse sentido. Daí o medo que ele desse entrevista. O Fux disse que o Fux ficou desesperado quando apareceu isso na mão dele, porque ele estava morrendo de medo que o Lula desse entrevista, né? E ele é uma pessoa alinhada com um lado da sociedade, né? Uhum. Nós temos que buscar uma justiça mais técnica, Maria Lídia, uma justiça mais técnica, que não tenha forças armadas pressionando, que os ministros possam se manifestar livremente, que a gente tenha uma justiça técnica, né? E não uma justiça política. Agora, por outro lado, a justiça política também ela tem uma vantagem. Mudando a conjuntura, ela pode mudar, né? A justiça técnica, você não muda, mas essa justiça aí, que não é técnica, também ela muda em função da conjuntura. Essa é uma questão permanente, né? Se a justiça tem que ser ao pé da letra da lei, ou se ela pode ter uma flexibilidade conforme as mudanças na própria sociedade, uma entidade viva que não é estática. Então, esse tipo de debate, ele existe há décadas, né? Ou muito mais do que isso. Para mim, tem que ter uma justiça técnica em algum momento para poder julgar. A gente tem que ter direito, é um direito democrático a uma justiça técnica. O problema é que a nossa não é. Então, como eu digo, como ela não é, ela é sujeita à pressão daqui e de lá. Agora, eu tenho uma questão que chamou a minha atenção e que eu não posso terminar a nossa entrevista sem te perguntar, que foi, assim, aquela moção do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que é um petista importante, histórico e de muita atuação, né? Principalmente no governo Dilma, ele teve muita atuação e tal. Bom, e veio muitas vezes aqui no Jornal da Gazeta. Agora, ele aconselhou o PT a mudar a estratégia política do Lula livre, a se desligar dessa obstinação, ele não usou a palavra obstinação, mas de permanecer com essa bandeira. Ele acha que essa bandeira do Lula livre politicamente já se esgotou, que o país tem uma situação colocada, tem a eleição do Bolsonaro e com grande apoio popular, que o PT deveria fazer aí uma análise e se compor, se congregar com outros setores da sociedade e voltado para uma questão de conjuntura do país, para o país andar e parar de ficar só nessa questão do Lula livre. Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o peso que ele deu para as outras coisas e para o Lula livre, eu acho que ele está errado. Ele está errado. O Edinho? Ele está errado. Eu acho que a questão do Lula livre é questão democrática. Enquanto o Lula estiver nessa situação, é uma demonstração de que o Brasil não vive um ambiente democrático. E nós não vivemos um ambiente democrático. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Tem 30 segundos. O Queiroz, assessor do Bolsonaro pai e do filho, até hoje não é ouvido pela justiça carioca. Ele é chefe de uma milícia, vai ligar a família à milícia do Rio das Pedras. E não acontece nada com ele. Isso é falta de democracia. Então, enquanto tiver o Lula preso, nós não temos democracia. Agora, nós temos que equilibrar, buscar também outras bandeiras, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que nós temos que discutir, combater, né? Não pode ficar só numa coisa, tem que equilibrar melhor. Terminou o nosso tempo. E eu agradeço muito a clareza com que fala, não só o seu ponto de vista, mas dentro do próprio PT, o que se pensa, o olhar que se tem para a realidade dos fatos. Obrigado. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Zé Américo.